Mais uma semana, mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV. Hoje mais cedo eu fiz uma pergunta nas redes sociais, né? Se você ainda não segue o blog no Instagram e não curte a página no Facebook, vou deixar aqui embaixo, né? Acompanhe por lá também. Falando que eu ia fazer um vídeo, né? Respondendo a perguntas, que eu acho que tem muita coisa bacana, muita coisa interessante e muita coisa que eu sempre recebo e que eu vejo que é uma dúvida comum, né, de um modo geral. Bem, quem enviou a primeira pergunta que eu vou ler aqui é a pergunta que eu mais recebo. Foi a Vida Nova Noiva, que perguntou: vida de casada, onde você serve as entradinhas? Na mesa fica arrumado o suplá, o prato, os talheres e as taças. E as entradinhas, como você faz? Bem, quando eu recebo aqui em casa, geralmente eu sirvo as entradinhas num outro ambiente. Eu nunca sirvo as entradinhas na mesa principal. Então, como eu já fiz um tour aqui pra vocês no canal, eu tenho uma varanda, né, que tem uma mesa, né, que cabe 6 pessoas. Ela tem um sofá, então geralmente eu sirvo as entradinhas de uma forma bem descontraída na minha varanda. E depois, na hora de servir o prato principal, eu encaminho os convidados pra mesa, né, que tá sempre decorada, com várias flores e com várias velas, enfim. Então, eu sempre sirvo as entradinhas num outro ambiente. Você pode falar assim: ah, Juliana, eu não tenho uma varanda igual você, ou eu tenho uma varanda, mas ela é uma varanda pequena. Você pode servir tranquilamente as entradinhas na sua sala de estar, né, ou na sua sala de TV. Você pode organizar a sua mesa, né, se for o caso, você tira os enfeites e deixa as entradinhas lá. Quando a gente vai servir um jantar, a gente não precisa de ter tanta entradinha, né, tanto aperitivo. Então, a sua mesinha de centro vai funcionar super bem. E aí, quando você for servir a entrada, o prato principal e a sobremesa, você usa a mesa principal. Com relação às travessas da mesa principal, que é uma outra dúvida que eu sempre recebo, eu não uso o serviço à brasileira, gente. O serviço à brasileira é esse serviço que a gente põe os itens na mesa, né? Que é um serviço bem informal. Geralmente, quando eu recebo na minha casa, eu tiro alguns adornos do meu balcão e sirvo ali, deixo ali as travessas e cada convidado se serve. Os convidados, eles ficam muito mais à vontade, é muito mais tranquilo e não precisa de ficar pedindo, né? Às vezes a pessoa não precisa de ficar falando: ah, serve mais pra mim e tudo. Então, assim, eu acho ótimo. Se você não tem um móvel igual esse, estilo balcão, você pode também usar uma mesa auxiliar ou então algum ponto de apoio na sua casa, né? Então, assim, é realmente, gente, usar a criatividade, né, e tentar alocar os recursos da sua casa da melhor forma possível. Bem, vamos pra próxima. A próxima pergunta é da Ana, ela tem um sobrenome super diferente, mas a Ana perguntou aqui: quando uso 2 guardanapos na decoração, né, 2 guardanapos de tecido, devo usar os 2 no colo? Como proceder? Você deve usar os 2 no colo, sim. Você só vai tirar o guardanapo do colo, gente, quando você terminar a refeição ou então pra ir no banheiro. Então, se você tá com uma decoração, viu, 2 guardanapos de tecido, não se apavore, simplesmente dobre o guardanapo no meio e coloque no seu colo. Bem, então se vocês gostarem desse tema de guardanapo, eu posso preparar um post ou então fazer um outro vídeo detalhando mais como usar guardanapo de tecido, porque tem algumas regrinhas sim, gente. E pode parecer uma coisa boba, mas é legal a gente saber, né? Porque afinal a gente quer sempre acertar e arrasar. A pergunta é da Nath Vilaça: como você guarda suas taças, visto que você tem vários modelos? Bem, eu já falei em alguns vídeos, já falei no blog, mas eu guardo tudo separado aqui em casa. E em cada armário eu guardo uma coisa. Mas a maior quantidade de taças que eu tenho fica localizado no móvel que eu tenho na varanda e que eu tô pra gravar um tour bem detalhado pra vocês. A outra pergunta é da Yara Tinoco: quando você serve água e suco ou refrigerante, você coloca 2 taças? Tem alguma regra específica para essas taças? São diferentes? Bem, com relação a taças e tudo, eu também já fiz um vídeo bem detalhado mostrando cada tipo de taça. A taça de refrigerante e de suco, ela é a mesma taça de água, que são essas taças bonitas que você sempre vem eu usando nas mesas. Então, gente, você pode usar copos tradicionais, né? Ou então tacinhas de pé, ou copos que tem pezinho, que são essas tacinhas aqui, essas taças de vidro. Então são esses copos que você vai usar para poder servir a água ou o refrigerante, o suco, enfim. Você pode dispor 2 taças, não tem problema. Eu já fiz algumas medidas onde eu uso 2 taças coloridas. Então em uma delas a pessoa vai servir a água e na outra o refrigerante ou o suco, que vai ser na mesma taça, não tem problema. A próxima pergunta é da Larissa FSA. Como você monta arranjos? Bem, gente, geralmente eu compro as flores, né?
corto elas e ajunto elas entre si fazendo pequenos montinhos. E depois coloco. Mas eu acho que isso seria legal mostrar num vídeo separado pra vocês, mostrando como que eu recebo as flores, como que eu corto e tudo, que aí eu acho que eu posso ensinar melhor, né? Mas fica aqui, na próxima vez que eu comprar flores, eu não vou esquecer e vou gravar o vídeo. Milena Cristo perguntou: eu já tinha te pedido antes, queria que você mostrasse passo a passo, desde as comidas, decoração, como você organiza tudo e se arruma para receber as pessoas. Bem, eu tô com uma ideia super legal de vídeo, então aguardem, que eu vou mostrar bem detalhado como eu recebo, mas basicamente eu faço assim. Eu decido quando eu vou, por exemplo, assim, eu vou receber a pessoa na sexta e hoje é, sei lá, segunda ou terça-feira, né? Eu vou receber as pessoas no final de semana. Então a primeira coisa, eu faço o menu, escolho o que eu vou servir, vejo se eu tenho alguma coisa na minha casa, né, gente? Dou uma conferida. E aí depois eu vou em busca, compro as coisas e depois compro as flores, faço decoração e preparo as comidas. Mas eu tô pensando em fazer um vlog, eu não sei o que vocês acham da ideia, mas já recebi algumas sugestões de leitoras. Então se vocês gostarem, não deixa de comentar pra mim, que eu vou adorar, porque assim, né, acaba que vai ser um vídeo um pouco maior, então eu quero muito que vocês tenham paciência pra poder assistir. A Sandra Mara perguntou: quando coloco o prato de sobremesa em cima dos demais, como faço para servir a comida? Bem, o prato de sobremesa, gente, a gente só vai deixar em cima do prato principal se você for realmente servir uma entrada para usar o prato de sobremesa. Senão, não tem sentido aquele prato estar ali primeiro, vocês não concordam? Então, assim, eu acho que é chato, porque você vai ter que tirar, enfim. Então, assim, ou você tem uma estrutura para poder tirar esse primeiro prato, né? Ou tá com a ajuda de alguém, enfim. Mas eu acho que no dia a dia isso não funciona, principalmente quando a gente vai receber, a gente tá sozinha, né? Eu, pelo menos, todas as vezes eu tô sozinha em casa, não tenho a ajuda de ninguém. Então eu gosto de deixar o prato principal e depois eu trago o prato de sobremesa. Isso não tem problema, viu, gente? E no caso de deixar o prato de sobremesa sobre o prato principal, eu só deixo quando eu vou servir alguma entrada antes. Essa é uma pergunta interessante. A Lai Caetano perguntou: como fica sua... Ela fez alguma, né, ela deu uma sugestão de vídeo aqui pra como decorar a mesa e tudo. Mas ela perguntou assim: como fica a sua mesa no dia a dia? Bem, a minha mesa no dia a dia, gente, ela é mais simples possível, assim, né? Na correria do dia a dia, né? Eu tenho um outro trabalho, então assim, eu coloco os itens básicos, né? E quando eu quero dar uma incrementadinha, eu uso uma flor artificial, ou então uso uma velinha, enfim, pra poder ficar tudo mais fofo e mais divertido. Como você lava os jogos americanos de tecido mais trabalhado? Geralmente quando é uma coisa, por exemplo, assim, igual eu tenho um guardanapo de tecido que eu até usei recentemente, que ele é de Richelieu. E aí ele, nossa, teve um que sujou muito, assim. Então primeiro eu lavei, né, passei o Vanish, tive um carinho, né, usei até um sabão, um sabonete mesmo, assim, tradicional, às vezes eu gosto de usar. E aí depois eu lavei a mão, sempre. A Ana Cristalino perguntou: depois de usar o castiçal, como tirar aquela vela derretida que fica? Bem, às vezes eu deixo a vela ficar bem dura e tento tirar, às vezes com uma espátula, né? Ou então até com a unha. Eu tento arrancar mesmo. Se eu não consigo, eu uso água quente, né? Recentemente eu fiz uma lambreca na minha casa, aqui na minha mesa, e deu muito trabalho pra tirar. Então eu tive que derreter água quente e tudo, mas eu geralmente uso a mão. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Mas cenas da vida real, né? A Vanessa Lima perguntou: como e quando usar o jogo americano retangular, redondo ou a toalha de mesa? Pode colocar a toalha de mesa e o jogo americano ou devemos optar por um só? A gente sempre deve escolher, né? Então assim, escolher primeiro o que você quer. Eu quero usar toalha, eu quero usar jogo americano, né? Depois que você faz a opção, você começa a decoração. Você nunca deve usar os dois, né? Você nunca deve usar a toalha e o jogo americano. Você deve optar apenas por um só, né? Com relação a usar o jogo americano retangular e depois o redondo por cima, isso é uma questão apenas decorativa, né? Até um truquezinho de decoração para quem quiser usar, que fica super fofo. Mas com relação à toalha de jogos americanos, a gente tem que escolher qual que a gente quer. Bem, gente, essas
foram as perguntinhas. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. E falem se vocês gostam desse tipo de vídeo, respondendo dúvidas, perguntas, formato de bate-papo, que eu também posso fazer sempre, né? Sobre outros assuntos, a gente pode falar um pouco de decoração, de dicas para organizar o dia a dia, sei lá, o que vocês quiserem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não deixem de curtir, né, aqui do lado. Não esqueça também de se inscrever, né, assim vocês podem receber o vídeo direto aí no seu YouTube e também notificação via e-mail. Espero vocês até semana que vem. Um beijo e até a próxima!